Olá, gente. Vamos para a correção das atividades. As atividades são exercícios conceituais e contextualizados, que estão na página 324 e 325. A primeira questão diz: classifique os triângulos abaixo, quanto aos lados, se ele é escaleno, isósceles ou equilátero, e quanto aos ângulos, se é acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Nessa letra A, esse ângulo ele é o ângulo de 90 graus. Então, em relação aos ângulos, ele é classificado como retângulo. Em relação aos lados, ele é classificado como escaleno, porque tem os três lados diferentes. Então, na primeira questão, a letra A, quanto aos lados, é escaleno. E quanto aos ângulos, é retângulo. Já na letra B, aí temos o triângulo isósceles, porque é o triângulo que tem dois lados iguais e um diferente. E em relação aos ângulos, temos o triângulo acutângulo, porque tem todos os ângulos menores que 90 graus. Então, ele é isósceles, porque tem dois lados iguais e um diferente. E em relação aos ângulos, ele é classificado como acutângulo, tem todos os ângulos menores que 90 graus. Lembrando, o triângulo equilátero, três lados iguais, isósceles, dois lados iguais e um diferente, escaleno, todos os três lados de medidas diferentes. Acutângulo, os três ângulos menores que 90. Já a segunda questão ele diz: diga se é possível construir um triângulo cujas medidas dos lados são, na letra A letra A da segunda questão, as medidas será A igual a 8 centímetros, B igual a 6 centímetros e C igual a 5 centímetros. Quando é que nós iremos construir um triângulo utilizando as medidas? Como é que vai ser essa verificação? Eu vou somar os dois lados e ver se é maior que a medida do outro lado. Então, vamos aqui. Eu vou somar o 8 mais o B, que é 6, e vou ver se é maior que 5. 8 mais 6, 14. 14 é maior do que 5? Sim. Vou pegar agora outra medida, o 8 mais o 5, somar e ver se é maior do que 6. 8 e 5, 13. 13 é maior do que 6, verdade. Agora eu vou pegar o 6 mais o 5, 6 mais 5, 11. 11 é maior do que 8, verdade. Então, tenho que verificar a soma de todos os lados, dois lados, maior que o outro lado. Eu somei o 8 com o 6 e diz que é maior do que o 5, verdade. Somei o 8 com o 5 e diz que é maior que 6, também deu verdade. E quando eu somei o 6 com o 5, maior que 8, também deu verdade. Se apenas um der falso, não é possível construir esse triângulo. Esse triângulo aqui eu vou conseguir construí-lo, eu vou conseguir fechá-lo. Um lado vai ser 5, um lado vai ser 6 e o outro vai ser 8 centímetros. Já na letra B ele diz: A é 10 centímetros, B é 10 também e C é 8 centímetros. Vamos ver se é possível construir esse triângulo. Vou somar a medida de A mais B, então vai ser 10 mais 10, e vou dizer que é maior do que 8. 10 mais 10, 20. 20 é maior do que 8. Verdade. Vou somar agora 10 mais o 8 e dizer que é maior do que 10. 10 mais 8, 18. 18 é maior do que 10. Verdade. O outro seria quem? 10 mais 10 maior do que 8 novamente, que já fizemos anteriormente. 10 mais 10 maior do que 8. 20 é maior do que 8. Também é verdade. Então, é possível construir esse triângulo. Já a letra C, ele diz que a medida de A é 5 centímetros, a medida de B é 2 centímetros e a medida de C é 3 centímetros. Vamos ver se é possível construir esse triângulo. Quando eu somar a medida de A mais B, 5 mais 2 é maior do que 3? 7 é maior do que 3? Verdade. Agora eu vou somar 5 mais 3 e dizer que é maior que 2. 5 mais 3, 8. 8 é maior do que 2? Verdade. Falta somar o 2 mais o 3.
2 mais 3 é maior do que 5? 2 mais 3 é 5. 5 é maior do que 5? Falso. Então, não é possível construir esse triângulo, porque 5 não é maior do que 5. 5 é igual a 5. É como se fosse isso, um lado 5, um 2 e o outro 3. Ficarem uma abertura, ele não pode ser construído, vai ficar uma abertura, como se aqui fosse 2, aqui 3 e aqui 5. Eles não vão formar 3 lados fechadinhos. Já a terceira questão, ele diz o seguinte: dois lados de um triângulo isósceles medem 38 centímetros e 15 centímetros. Qual deve ser a medida do terceiro lado? Se é o triângulo isósceles, nós sabemos que ele tem dois lados iguais e um diferente. Ele diz que um lado mede 15 centímetros e o outro 38 centímetros. Qual é a medida do outro lado? Novamente, a gente vai voltar ao caso de existência de um triângulo. Quando é que um triângulo vai existir? Quando a soma de dois lados for maior que a medida do outro lado. Então, eu vou somar 15 mais 38 e vou dizer que é maior do que 15, supondo que o outro lado seja 15, porque são dois lados iguais. 15 mais 38, 53. 53 é maior do que 15? Verdade. Supondo que o outro lado seja 15. 15 mais 15 maior do que 38. 15 mais 15, 30. 30 é maior do que 38? Não. Então, não tem como o outro lado ser 15. Então, vai ser um lado 15 e os outros dois lados medindo 38 centímetros. Quarta questão. Classifique o triângulo de acordo com as medidas dos lados. Na letra A, eu tenho o triângulo ABC, onde eu tenho o lado AB 3, BC 2 e AC 4. Os três lados têm medidas diferentes, então ele é um triângulo escaleno. Na letra B, eu tenho também o triângulo ABC, onde o lado AB e o lado AC tem 5 centímetros e o lado BC também tem 5 centímetros. Os três lados de medidas iguais, então é o triângulo equilátero. E na letra C eu tenho o lado AB igual ao lado AC, que mede 7, e a base BC 4. Eu tenho o triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente. A quinta questão, ele pede para classificar os triângulos de acordo com as medidas dos ângulos. Na letra A, ele tem todos os ângulos menores que 90. O A é 80, o B é 60 e o C é 40. Então, se todos é menores que 90, então ele é classificado como acutângulo. Já na letra B, eu tenho o ângulo C, que é 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, medindo 90 graus. E na letra C, eu tenho o triângulo ABC com o ângulo B maior que 90. Se tem um ângulo maior que 90, então é o ângulo obtusângulo, o triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90 graus. Nos exercícios contextualizados, a primeira questão diz: o logotipo de uma empresa é formado por um triângulo isósceles com base igual a 7 centímetros e os lados medem o dobro da base. Sabe-se que a máquina de bordado utiliza 10 centímetros de linha para cada 5 milímetros de desenho. Então, ele quer saber quantos centímetros de linha serão utilizados para bordar 8 logotipos dessa empresa. Se é um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, o diferente vai ser os 7 milímetros e os outros dois que são iguais, ele diz que é o dobro da base. O dobro de 7, 14. Quando eu somar 14 com 7, vai dar 35 milímetros para formar esse bordado. Só que ele quer 8 bordados, então eu vou multiplicar por 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 3 vezes 8, 24. Com 4, 280 milímetros de bordado. Aí ele diz o seguinte: para cada 10 centímetros de linha, ele utiliza 5 milímetros de desenho. Então, 5 milímetros do desenho será necessário 10 centímetros. Então, para 280 milímetros serão necessários quem? X. Chegando aqui, eu faço uma regra de 3. 5 multiplico por X. 280
vezes 10. 5 vezes x, 5x, 280 vezes 10, 2.800. Então, x vai ser igual a 2.800 dividido por 5. Vamos fazer aqui essa divisão. Pego 28. 5 vezes 5, 25 para 28, 3. Baixa esse zero, posso também baixar aqui esse outro zero. 30 por 5, 6. 5 vezes 6, 30 para 30, nada, bota esse zero aqui. Então, a quantidade de centímetros necessário para se fazer 8 logotipos serão quem? 560 centímetros. Lá na terceira questão diz: um automóvel saiu do ponto A, passou pelo ponto B e por C e retornou a A, conforme o esquema ao lado. O veículo percorreu em linha reta 23,5 km. Sabendo que as distâncias AB e AC são iguais, considerando as indicações do esquema, calcule as distâncias AB, AC e BC. Ele diz que a distância de A para C é igual à distância de A para B, que mede 2x mais 1, e que ele percorreu 23,5 quilômetros para fazer esse percurso de A para B, de B para C e retornar para A. Então, 2x mais 1 mais 2x mais 1 mais x vai ter que ser igual a esse percurso que ele percorreu, que é 23,5. Vou somar os termos em comum, 2x, ou melhor, semelhantes, mais 2x mais x, que vai dar 5x, que vai ser igual a 23,5. 1 mais 1, 2, está positivo, vai negativo. Então, 5x vai ser igual a 23,5 menos 2 dá 21,5. X vai ser igual a 21,5 sobre 5. Fazendo essa divisão, 21,5 dividido por 5. 4 vezes 5, 20 para 21. 1,5 dividido para 5 dá 3. Então, x é igual a 4,3. Aqui é o valor do segmento BC. Ele quer saber o segmento AB e o segmento AC, que são iguais. Então, AB é igual ao segmento AC, que é igual a 2 vezes x, que é 4,3, mais 1. 2 vezes 4,3, 8,6. Mais 1 vai dar 9,6. Então, o segmento AB e o segmento AC é 9,6. A sétima questão diz: um fazendeiro possui um terreno no formato de um triângulo equilátero, cujo lado mede 6 km, e comprou do vizinho mais uma área triangular isósceles, cuja base mede 4 km, de acordo com a figura. Ele tinha essa de 6 km e comprou mais uma de 4 km. Se é um triângulo equilátero, esse lado e esse é igual, e logo esse aqui também vai ser igual a esse. Então, vai ser 6 km aqui e aqui também vai medir 6 km. Aí ele pergunta: quanto ele gastará para cercar seu terreno com arame farpado, considerando que o metro do arame custa 1,20. Então, o metro do arame custa 1,20. O metro. Estamos em quilômetros, vamos ter que transformar para metro. Vou somar 6 mais 6 mais 4 mais 6, que vai dar 22 quilômetros. 22 quilômetros transformado em metro vai dar 22.000 metros, porque 1 quilômetro representa 1.000 metros. Vou multiplicar por 1,20, que é o preço do metro. Vai ficar 0, 0, 0. 2 vezes 0 é 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aqui, 0, 0, 0. 2 e 2. E vamos somar. 0, 0, 0, 0, 4. 4 e 2, 6 e 2. Tem duas casas após a vírgula. Aqui também tem que ter duas. Então, nós vamos ter que pagar aí na questão R$ 26.400 pelos 22.000 metros. Na página 328 e 329, começa os exercícios conceituais. A primeira questão diz: determine o valor de x na figura abaixo.
Aqui eu tenho essa figura, que é um triângulo retângulo, onde esse ângulo mede x, esse 2x, e esse aqui que é reto mede 90 graus. Lembrando lá que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo tem que medir 180 graus. Então, eu vou somar x mais 2x mais os 90 graus, vai ser igual a 180. X mais 2x, 3x, 180, o 90 vai negativo. 3x vai ser igual a 180 menos 90, que é 90. Então, x será 90 sobre 3. X será 30 graus, então. X vai ser 30 graus, esse ângulo vai medir 30 e esse ângulo vai medir 60. Já na segunda questão ele diz, as medidas dos ângulos internos de um triângulo são respectivamente x, 3x e 5x. Ele quer saber quem é x. Então, ele tem um triângulo e a soma dos ângulos internos dele é x, 3x e 5x. Ele quer saber quem é o valor de x. Vamos somar. X mais 3x mais 5x igual a 180 graus. 3 mais x mais 5x, 9x igual a 180 graus. Então, x vai ser igual a 180 sobre 9. X vai ser igual a 20 graus. X é 20 graus, 3x vai ser 60 graus e 5x vai ser 100 graus. Bora lá. Determine o valor do termo desconhecido no triângulo abaixo. Aí eu tenho o ângulo externo x e os ângulos internos, que medem 52 e 85. A gente acabou de ver a lei do ângulo externo, que diz que um ângulo externo será igual à soma de dois ângulos internos. Então, será 52 mais 85. X vai ser igual a 137 graus. Então, x mede 137 graus. Quarta questão diz, utilizando o teorema do ângulo externo, encontre as medidas dos ângulos x, y e z. O que é que diz o teorema do ângulo externo? Que o ângulo externo vai ser igual à soma de dois ângulos internos. Eu só tenho o valor de 80. X eu ainda não sei, para que eu possa descobrir quem é z. Mas eu tenho esse ângulo aqui externo, que é 120 graus, e sabemos que a soma do ângulo externo com o ângulo interno forma o ângulo raso, que é 180 graus. Então, 120 mais x vai dar 180 graus. Então, x vai ser igual a 180 menos 120. Então, x vai ser igual a 60 graus. Se x é 60, agora eu posso utilizar o teorema do ângulo externo, que fala que o ângulo externo vai ser igual à soma de dois ângulos internos. Então, 60 mais 80. Então, z vai ser 140 graus. Z vai medir 140 graus. Vamos verificar aqui que está correto. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 80. 80 mais 60, 140. Para 180 falta quanto? 40, correto. 40 mais 140 também forma um ângulo raso, que é 180 graus. Os externos são expressas por 2x mais 30, 3x menos 20 e 4x menos 1. Determine as medidas dos ângulos internos desse triângulo. Ele vai ter aqui um triângulo, onde vai medir os ângulos externos. 2x mais 30, 3x menos 20 e 4x menos 1. Ele quer saber os ângulos externos e também quer determinar quem são os ângulos internos. A soma dos ângulos externos de um triângulo tem que ser igual a 360 graus. Três x mais 2x mais 4x. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 9x vai ser igual 20 menos 20 mais 30 dá mais 10. Mais 10 menos 1 fica mais 9. Então, vai para lá menos 9. Vai ficar 360
menos 9 graus. Então, 9x vai ser igual a 351 graus. X vai ser igual a 351 graus sobre 9. Quem é x? Vamos lá, 351 dividido por 9. 4 vezes 9 é 36. Passa, então não dá, tem que ser 3 vezes 9, 27. Para 35. 8. Baixa o 1. 81 por 9, 9. 9 vezes 9, 81. Para 81, nada. Vai dar o quê? 39 graus. Então, x é 39 graus. Tem como eu descobrir o ângulo interno antes de descobrir o externo? Não. Vamos lá descobrir cada ângulo externo. Descobrindo cada ângulo interno, usamos aqui 4x menos 1. Quem é x? X é 39. Então, vai ser 4 vezes 39 menos 1. 39 vezes 4. 4 vezes 9, 36. Vai 3. 3 vezes 4, 12. 3, 15. 156 menos 1, 155. Este ângulo aqui é 2 vezes 39 mais 30. 39 vezes 2, 78. 78 mais 30, 108 graus. 3 vezes 39. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 3, 9, 2, 11. 117 menos 20. Baixa 7, 11 menos 2, 9. Esse aqui vai ser 97 graus. Lembrando que o ângulo externo com esse ângulo interno tem que formar 180 graus. Então, os ângulos internos são... Quem é o suplemento de 97, o que falta para 180 graus? 180 menos 97. Quanto é que dá, gente? 83. Este aqui eu tenho 108. Para 180 falta... Bora lá, quem acerta? 72 graus. E eu tenho 155 para 180, falta 35, é? Não, gente, é 25, minha gente. 25 com 155, 180. Então, cada ângulo aqui vai ser esse aqui. Quanto é que vai ser? 83, é? 72. Este aqui, 83. E este aqui, 25 graus. Vamos para a questão 5. Diz o seguinte. Perto de uma residência existe uma pista de voo e todos os dias, no mesmo horário, decola um avião que passa exatamente em cima dessa residência. Em uma dessas passagens foi registrada uma imagem que ilustra a situação. Formando essa imagem, ele quer saber quem é X. Na incógnita que tem aqui... Então, a gente vai lembrar de quê? Que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus. Eu não sei quem é esse ângulo aqui, eu vou chamá-lo de A. Então, vai ficar 15 mais 90 mais A, que vai ser igual a 180 graus. 15 mais 90, 105. Mais A, que é igual a 180. A vai ser igual a 180 menos 105. Quem é A? 75 graus. Se A é 75, a relação que eu tenho de A com X é que eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, A vai ser igual a X, logo X vai ser quanto? 75 graus também.